Olá, boa tarde. Estamos chegando. O programa Gente que Fala está no ar. Eu sou o Mauro Friesman. Nossa audiência nos acompanha pela rádio Trianon AM 740 de São Paulo, também pela rádio Universal AM 810 de Santos. Você nos vê pelas redes sociais, imagens do Instagram, do Facebook e também do YouTube. Aquele convite diário para você seguir a gente, curtir, compartilhar os nossos conteúdos, interagir com as redes sociais e sempre marcando a hashtag Programa Gente que Fala. Segunda-feira, iniciando mais uma semana por aqui, com muito empenho, com muita dedicação. Saúde a todos aqui que nos acompanham, os nossos entrevistados de hoje, também a nossa audiência. Eu apresento aqui os nossos convidados, inicialmente o Ramalho da Construção, presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Civil de São Paulo. Nosso Ramalho da Construção, que foi deputado estadual aqui na Assembleia Legislativa. Tudo bem, Ramalho? Tudo bem, Mauro. Uma alegria estarmos aí com a sua audiência, mais uma vez com você, um grande comunicador, e principalmente para debatermos aí os interesses de São Paulo e do Brasil. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado pela presença, Ramalho da Construção. Também conosco, doutor Sérgio Jafé, advogado, especialista em direito imobiliário. Jafé, mais uma vez, bem-vindo. Tudo bem? Tudo em ordem, prazer estar com vocês de novo, Mauro, com a produção. Gostaria de mandar um abraço para a Zenilda, para o Fausto, para o Pedro. É sempre uma honra estar com vocês e participar sempre dessa bancada honrosa, juntamente com ilustres debatedores, os ilustres participantes também já designados para hoje. Seguindo aqui com a nossa apresentação, Rita Travalon. Ela é gestora de segurança, diretora de controle de qualidade do grupo Square. Tudo bem, Rita? Boa tarde. Boa tarde a todos. Obrigada pela oportunidade. Estamos aí para falar o que a gente precisa nesse momento, estar ajudando uns aos outros com soluções que eu acredito que virão em breve. Sem dúvida. E fechando aqui a nossa bancada de especialistas, nosso time de hoje para análise e debate dos nossos assuntos, Gustavo Luiz Marcolino, coordenador de atividade comercial do atendimento corporativo do Senac São Paulo, mais uma vez com a gente. Gustavo, tudo bem? Boa tarde, Mauro. Tudo bem? Boa tarde, colegas. Prazer e satisfação estar aqui representando o Senac hoje. Boa tarde também para a grande audiência do teu programa aí. Muito obrigado. 12:03 agora. Antes do nosso primeiro assunto, abrir espaço aqui para as notas tristes, infelizmente, aí do final de semana, por conta de toda essa situação da pandemia. Gente que fala triste por conta da perda de dois grandes amigos nossos, o cantor Agnaldo Timóteo, todos souberam aí no final de semana, também do nosso companheiro da Rádio Trianon, o Benê Benê, ambos vítimas da Covid-19. O Benê Benê, Benedito Oliveira, o nome dele, passou por diversas emissoras na cidade de São Paulo, se acertou, fincou o pé na equipe técnica da Rádio Trianon AM 740, esteve conosco durante longos 15 anos e sempre foi muito querido por toda a equipe técnica da emissora, por todos nós jornalistas, enfim, todos os nossos colegas aqui. O Benê Benê se foi por conta da Covid-19 e o cantor, compositor, político Agnaldo Timóteo sempre participou também com a gente do programa Gente que Fala. A última participação dele por aqui foi no dia 19 de março de 2019. Não foi comigo, eu cheguei na emissora em 25 de março de 2019, portanto, 6 dias depois. Naquele momento, o programa era apresentado ainda pelo querido Zancopé Simões. Foi a última participação do Agnaldo Timóteo aqui no programa Gente que Fala, sempre com aquela simpatia, com aquela coragem e também as maravilhosas canjas das suas canções. Fica aqui aos familiares, aos amigos do Agnaldo Timóteo, do Benê Benê, nosso Benedito Oliveira, o carinho, a solidariedade de toda a equipe do programa Gente que Fala e dos amigos da Rádio Trianon AM 740. Dito isso, feitas as notas tristes do final de semana, vamos aqui ao nosso primeiro assunto. Apesar de não ter recursos suficientes para as despesas obrigatórias e prestação de serviços públicos até o fim do ano, o orçamento de 2021, aprovado pelo Congresso, aumentou as verbas para o Ministério da Defesa custear reajustes de militares
e também para as emendas parlamentares bancarem obras. O presidente Jair Bolsonaro abraçou projetos regionais de infraestrutura numa estratégia que visa a reeleição em 2022. São obras de portes distintos, como irrigação, saneamento, casas populares e por aí vai. Ramalho da Construção, eu começo com você a análise desse assunto. Quero me socorrer aqui da sua experiência como parlamentar que foi na Assembleia Legislativa de São Paulo, lidou bastante com peças orçamentárias, o desafio que é encaixar numa peça orçamentária todas as despesas e todos os investimentos necessários para o bom andamento das contas do governo. Essa peça orçamentária do governo federal é viável na sua avaliação? Existe um risco aí de não cumprimento de despesas obrigatórias? Isso não pode acontecer. Despesa obrigatória é despesa obrigatória. Sim. Como você sabe, você me acompanhou na Assembleia, lá todos os projetos que trabalhamos, também alguns que fui relator, outros que nós discutimos, e isso às vezes nos dá um pouco de experiência. Então, assuntos como esse nos preocupam muito, né? O Brasil passa por um momento difícil. Nós, principalmente na área de infraestrutura, nós temos 4.668 obras de grande estrutura paralisadas, né? E pouquíssimas obras terminando, como São Francisco, rodovia da soja e outras. Mas tudo, quando mexe com o orçamento, nos preocupa muito. Nós temos conseguido, depois de vários anos, aprovar aí, o novo marco do saneamento, né, que dava aí condições para, em 10 anos, colocarmos aí 700 bilhões de reais para um mundo que tem 100 milhões de Brasil, tem 100 milhões de famílias sem rede de esgoto e 35 milhões de famílias sem água encanada, e 39% dessa água encanada ela é desperdiçada ou com vazamentos ou, lamentavelmente, com os chamados GATA, que essas ligações clandestinas. E se lamenta que todos os políticos, não seria novidade, talvez se eu estivesse lá, podia fazer um pouco mais diferente, mas tem alguns momentos que fica muito difícil até para o próprio presidente da República. Primeiro que ele teve todo um discurso que não negociava com o Centrão, não negociava com A, não negociava com B, e hoje ele está acuado ali pelo Centrão, muito acuado na minha avaliação. Vejo a preocupação dos próprios empresários, que acreditam muito nesse país, não é fácil ser empresário no Brasil, mas os empresários sabem também que, se não tiver distribuição de renda, fica impossível para recuperar qualquer tipo de economia. E, infelizmente, ele hoje tem grande dificuldade, porque precisa ceder o Centrão ali em tudo que acontece, e acaba tirando daquilo que, como você mesmo falou, não se deveria cortar. Então, tem o setor de habitação, nós estamos praticamente, já não é do governo deles, já vinha desgastar desde o governo Dilma, mas nós tivemos as obras populares paralisadas. Surgiu-se aí a Casa Verde e Amarela, mas até agora não anda, né? Muito embora o setor da construção civil, até por conta da taxa Selic, se manteve baixa, e também no setor, todo esse período da pandemia, a gente ter se mantido aí com o fórum de combate à pandemia, tivemos pouquíssimas mortes, nós, talvez, foi um dos poucos setores que conseguiu crescer. Nós geramos 120 mil novos postos de trabalho em 2020 e vendemos só na cidade de São Paulo 52.400 unidades a mais do que vendemos em 2019. Mas o orçamento é uma coisa delicada e é importante que, às vezes, abra isso para o debate para se convidar pessoas com experiência para fazer parte disso. Eu sempre defendi, em quaisquer governo, que nós deveríamos estar discutindo isso em três mãos. Quer dizer, com o governo, com os empresários e com a classe trabalhadora, que também tem uma certa experiência. E os parlamentares, seja deputados federais, senadores, ou onde quer que esteja, eles são representantes do povo e têm essa ligação direta com trabalhadores ou com a sociedade. Por isso, quando se sente agora, principalmente quando vetaram uma série de pontos no novo marco, isso nos preocupa. Por outro lado, nós temos um mundo positivo, porque pesquisa feita pela CEBIC, que é a Câmara Brasileira da Indústria da Construção,
dão conta que nos próximos 10 anos vão surgir 12 milhões de novas famílias, né? É claro que hoje nós temos um déficit habitacional de 7,8 milhões de famílias, arredondando para 8 milhões de famílias, mas para tudo isso nós precisamos ter aí o governo na ponta assistindo de todas as maneiras, não só no orçamento, mas principalmente, eu acho que demorou muito, essa coisa do auxílio emergencial para continuar movimentando um pouco a economia. Você acabou de falar dos amigos que morreram, do Aguinaldo Timóteo, há 1 mês e meio atrás, ele esteve comigo, ele está a fim de vender um apartamento que ele tinha aqui na Rua Augusta, né? E nós falávamos um pouco também sobre política, ele que era reto e direto, né? E o nosso, eu quero também aqui as minhas condolências à família, tanto do Benê como do Aguinaldo, que fez vários shows no setor da construção para o nosso povo, para os nossos trabalhadores, e eu gostava muito de discutir a política com o Aguinaldo. Polêmico, mas acho, Mauro, que o orçamento deixa a gente, pelo menos, aí com um sinal amarelo. Doutor Sérgio Jafé, vamos fazer aqui uma analogia com o condomínio, né? Você que é um advogado especialista em direito imobiliário, despesas e receitas. A gente tem que ter isso em mente, precisamos arrecadar e fazer as contas daquilo que vai ser gasto, né? Porque se as despesas forem maiores que a receita, entrou no cheque especial, entrou no vermelho, pronto, começa tudo a desandar. Que analogia a gente consegue fazer com isso, com a questão das contas de um condomínio com a peça orçamentária do governo federal? Bom, Mauro, antes eu queria fazer um registro que eu estive nesse programa onde teve a participação do finado grande cantor Aguinaldo Timóteo. Eu estive lá, foi realmente em 2019, não me lembrava o mês, mas eu estive 19 de com março ele ali. De 2019. Até eu recebi uma foto até pela Zenilda, que é sempre tão eficiente, esse fim de semana, onde mostrava a minha participação junto lá com o Aguinaldo Timóteo, que Deus o tenha, um cantor polêmico, carismático, né, que trouxe tanta alegria aí para tanta gente. Bom, respondendo aí a tua indagação, muito boa, né, por sinal, como sempre, realmente a analogia é absolutamente pertinente. Se você gasta mais que arrecada, evidentemente a tua conta vai estar desbalanceada e a conta não fecha, tá certo? O que ocorre é que sucessivamente os nossos governos, já não é de hoje, mas desde sempre, né? Desde que eu era garoto eu ouço essa história, né? Que a receita, que a despesa supera a receita, principalmente no governo petista, que explodiu, e no governo, se não me engano, do presidente Michel Temer, foi criada aquela política de teto de gastos e tudo mais. A rigor, enquanto nós tivermos um Estado inchado como nós temos, em que só folha de pagamento toma ali uma barbaridade da arrecadação governamental, realmente vai ficar difícil, porque você tem que administrar pelas beiradas, essa que é a verdade. Então, o que acontece? É como condomínio. Condomínio, como você muito bem falou, se você tem lá, a receita de condomínio não é lucrativa, é para fins conservativos. Então, o que acontece? Você arrecada para conservar as áreas comuns do condomínio, tá certo? E o Brasil também, o governo brasileiro tem que arrecadar para quê? Para administrar toda a parte de educação, infraestrutura, habitação, saúde, tudo isso tem que ter uma verba destinada, balanceada para coordenar esses pagamentos para você pagar. Agora, evidentemente, se você tem um Estado paquidérmico como o nosso, que só a parte por isso que tem que ter aquela reforma, né? Aquela reforma administrativa, tem que ter a reforma tributária, que só assim o Brasil vai conseguir vencer esse tipo de coisa. E o que acontece? O nosso presidente realmente está refém acho que do Centrão. Eu acho que se ele não tivesse feito composição com o Centrão, talvez não estivesse mais nem governando. Então, eu acho que o Brasil se encontra engessado, estava saindo desse engessamento quando veio a pandemia. A pandemia realmente nos arremessou essa condição, né, de engessamento.
O país está engessado e com essa distribuição, com esses valores que são dados pela população, ainda que valores pequenos, mas que consomem uma barbaridade do orçamento também. Então, eu acho que, na minha opinião, para que o governo consiga se acertar, não só esse como outros, tem que se manter despesa e receitas equalizadas, e isso passa por tornar o Estado menos inchado, menos inflado de funcionalismo, tantos funcionários. Acho que já dizia Ferreira Neto, né, o repórter, se colocar todo mundo na repartição pública, for comparecer no mesmo dia, não vai ter lugar para ficar lá dentro, porque tem muita gente que nem trabalha. E uma outra analogia, uma outra comparação, Sérgio, antes de passar para os demais, em relação às despesas obrigatórias. Vamos tratar, então, com relação ao condomínio. Quando você precisa fazer uma determinada obra e você não tem o dinheiro, você rateia ou você deixa para lá e não faz a obra porque você não tem condição de fazer o rateio naquele momento. Mas a despesa obrigatória, por exemplo, pagar água, pagar luz, pagar funcionários, isso tudo tem que acontecer. Se você pular essa parte, você vai ter problemas. A mesma coisa ao governo federal. Se você não pagar as despesas obrigatórias, o risco do presidente é sofrer impeachment. Exatamente, verdade. Concordo contigo, é irretocável. Por isso que tem que ser tratado com muita responsabilidade, com muito cuidado, e é o que realmente, para evitar pedaladas, para evitar que, por exemplo, você tenha alguns tipos de benesses que só prejudicam de um lado ou tapa-buraco para tentar acertar do outro, mas eu ainda continuo a defender. A redução do tamanho do Estado resolveria muito essa questão administrativa de contas públicas. Gustavo, sua avaliação sobre a viabilidade ou não dessa peça orçamentária do governo federal? Mauro, eu concordo em grande parte com os colegas, né? Acho que, inclusive, me permitam aqui fazer um contraponto também, né? Acho que às vezes a gente precisa desequalizar, né? Para equalizar novamente também. Eu trago, assim, acho, comigo muito a preocupação do que o Ramalho expõe no início em relação ao empresariado, né? Principalmente, porque quando o governo diz que consegue fazer o balanço nas contas e, de alguma forma, reequalizar novamente, que é o que a gente espera, né? Como o Dr. Sérgio bem colocou, existem questões legalistas, né? Por trás dessa mudança toda. Mas, por outro lado, o empresário tem dificuldade de acesso, né? A qualquer tipo a muitos dos tipos de auxílios ou benefícios que foram expostos até o momento. E isso nos preocupa bastante, né? Do ponto de vista de planejamento, do ponto de vista de produtividade, para o que a gente tem nesse momento. Agora, olhando por um outro lado, um outro prisma que nós temos nessa situação que a gente está vivendo, o PIB relacionado diretamente e muito dele em relação ao que o Ramalho o principal mote aí do sindicato, né, Ramalho, que é a construção. Se a gente para analisar qualquer tipo de possibilidade de investimento maior nesse momento, né, para alguma alavancagem, a gente olha com bons olhos, né? Posso dizer, por exemplo, da parte do Senac, do trabalho que nós temos feito, né? O Ramalho citou a Casa Verde e Amarela, se não me engano, né? Que nada mais é do que o Minha Casa Minha Vida, né? Foram trabalhos de excelência que foram feitos, aí, projetos muito bem pensados, né, e entregues pelos governos anteriores, e que acho que não deve acabar isso, né, provavelmente, porque a gente precisa de moradia, e que além do emprego direto, aí posso citar aqui por parte, por exemplo, da nossa instituição, a gente tem atendido muito dentro desses projetos, né, auxiliando as prefeituras e o governo de uma maneira geral, mas de forma apartidária sempre, né, e visando o bem-estar da população. Esses projetos, por exemplo, eles contemplam outros trabalhos de cunho técnico, social, que são projetos de trabalho técnico social, na verdade, e que incentivam, além da moradia que esses moradores devem receber lá, também contemplam parte de qualificação profissional,
desenvolvimento de competências transversais. Vocês imaginam que as pessoas estão saindo de uma favela para morar em um condomínio, né? A dificuldade social de lidar com essa situação que essas pessoas têm vão além da parte financeira, que também é tratada em um desses eixos de trabalho, né? Então, quando você olha para tudo isso, né, essas possibilidades de alavancagem, tem esse outro prisma também que possivelmente deve gerar, além de tudo, potencializar de alguma forma a economia que está tão parada nesse momento. Sim. Agora, Rita, o seu entendimento, sua avaliação sobre a viabilidade ou não da peça orçamentária do governo federal? Eu acredito que nós precisávamos, nós empresários nesse momento, nós precisávamos de um pouquinho mais de atenção, né? No começo da pandemia foi elaborado um projeto em relação ao fundo de garantia, onde foi prorrogado até o final do ano. E assim, nós tivemos um desafogo, né? A gente teve aquele respirar um pouco. Só o que acontece? O ano virou, os problemas continuam e o empresário hoje está com a corda no pescoço, esperando algo um pouquinho mais que traga uma solução viável, né? Não é só prorrogar um imposto, ou seja lá o que for, para que a gente possa pensar até terminar esse ano, que acredito eu que vai ser um ano infelizmente difícil, e se nós não nos pensarmos numa solução viável, infelizmente vai acontecer conosco aquilo que tem acontecido com outros colegas dentro da área de prestação de serviços. Então, eu penso em relação à peça orçamentária que a questão da economia precisa ser melhor administrada, né? É o que aguarda o empresário, seja qual for o ramo de atividade no nosso país. 12h22 agora, você acompanha o programa Gente que Fala, Rádio Trianon AM, 740 São Paulo, Universal AM 810 Santos, também nas redes sociais. Hoje, na nossa sonoplastia, o Neildo Neres, que está comandando aí a nossa mesa de som. Neildo, vamos fazer aquele intervalo, em 30 segundinhos a gente volta, rapidinho, até já. Estamos no pior momento da pandemia. Auxiliar uma parcela da população menos favorecida, estamos lançando uma campanha Vacina contra a Fome. Quando chegar a sua vez de se vacinar, você poderá doar qualquer alimento da cesta básica, arroz, feijão, macarrão, no próprio posto de vacinação, mas não é obrigatório, é opcional. Ajudar ao próximo também é uma forma de salvar vidas. Acesse vacinacontrafome.sp.gov.br. Governo de São Paulo, Estado de respeito. De volta com o programa Gente que Fala, Rádio Trianon AM 740 São Paulo, Universal AM 810 Santos e também nas redes sociais. Mais um assunto aqui para análise dos nossos entrevistados de hoje. Parte considerável de São Paulo nunca parou ao longo da pandemia de coronavírus. E além das atividades consideradas essenciais, como o abastecimento, a lista inclui outras tidas como de baixo custo em termos de contágios. É o caso da construção civil. E esse setor registrou dezenas de mortes no estado, mas praticamente todas nos primeiros meses da pandemia. Segundo profissionais do setor, esse impacto foi contido após a adoção de uma série de medidas para a proteção do trabalhador. Ramalho da construção, o que foi que aconteceu, ou ao longo aí desse tempo todo, aí, um ano de pandemia, o que está acontecendo em relação aos profissionais da construção civil, em relação às contaminações, né, às infecções? Obrigado, Mauro, pela pergunta. Cumprimentar mais uma vez o Gustavo do Senai, dizer para o Gustavo que nós fechamos aí um convênio com o Sebrae, que também contratou o Senai. Eles colocaram 400 mil vagas para a formação, eu mandei tirar um zero, depois cortar no meio, se fizer 20 mil está bom, mas já iniciaram aqui, nós cedemos um prédio aqui do lado do sindicato, com 1.200 metros, para formar pessoas, porque a gente já estamos vivendo um apagão da mão de obra na construção. Quer dizer, enquanto outros setores estão quebrados, eventos e outros, aí comércio, nem se fala, pequeno comerciário, mais de 1,5 milhão de empresários quebrados, o setor da construção civil, por enquanto, está equilibrado.
Quanto ao fórum, quando saiu o decreto o ano passado, ninguém estava muito acostumado como movimentar isso, mexer com isso. Eu acho que continua, nem mesmo a ciência sabe o certo como é que funciona esse vírus e o que se tem que fazer de verdade para fazer isso, né? E, lógico, nos meses de março e abril do ano passado, nós perdemos 57 pessoas no setor da construção que tomamos conhecimento. Possivelmente o número deve ser bem maior, né? Foi quando construímos um fórum e construímos as regras, porque o decreto criado pelos governos não tinha critério, né? Mesmo porque não sabiam como fazer. Eu acho que nem mesmo a Organização Mundial da Saúde sabia muito, né? Mas aqui nós construímos um fórum empresário e trabalhadores para discutir isso. Começamos com a CEBIC, Câmara Brasileira da Indústria, mas São Paulo sempre foi ali o pontapé inicial para tudo. Aqui em São Paulo nós tivemos um trabalho junto com a ABRAINC, que é a Associação Brasileira das Indústrias da Construção Civil. São 48 grandes empresas que é organizada por essa associação, mas também pelo Secov, que é o Sindicato das Incorporadoras Imobiliárias. Mauro, tudo bem? Boa tarde, colegas. Direto conosco, mas tivemos um trabalho muito forte em cima disso com o SECONSE, que é o Serviço Social da Indústria. A experiência que temos no SECONSE é uma instituição criada em 20 de março desde 1964, mas quando se transformou em UBS, hoje administra mais de 8 hospitais do Estado, que ele administra também os hospitais de campanha, distribuição de todo o material, inclusive de vacinas, é feito pelo SECONSE, né? Então, essa experiência toda do SECONSE tem nos ajudado no protocolo do dia a dia da construção. E isso foi o suficiente para ter pouquíssimas mortes depois de maio, né? E na cidade de São Paulo nós tivemos apenas uma morte depois de maio, e foi esses dias, numa empresa aí. Pelo Brasil afora, umas 3 mortes. Por quê? Porque nós trabalhamos com algumas coisas diferenciadas e até com exagero. Quer dizer, dentro dos ônibus, nós adotamos uma forma de usar 2 máscaras, nossos funcionários, trabalhadores da construção. A higienização, não só no local de trabalho, mas não só de medir as temperaturas, mas manter o distanciamento. E nós interpretamos desde o começo que, quando não tinha vacina, a vacina é máscara, né? Com esse sentido. Criamos rodízio dentro dos próprios canteiros de obra, algumas obras que entram às 7, outras 8, e os próprios empresários foram adaptando isso aí. Escalonamento, né? Isso, escalonamento. Tivemos também forma de substituir o vale-transporte, onde dava, para quem tem carro, substituir por vale-combustível, onde a pessoa possa dar carona para o outro, enfim. E um grande trabalho quase que permanente nas redes sociais, através de cartazes e de outras coisas, orientando os nossos trabalhadores como chegar em casa. Quer dizer, a máscara, chegar em casa, deixar o sapato fora, as roupas, né? Enfim, foi um trabalho feito aí por empresários e trabalhadores que deu certo. A gente, a cada dia que passa, e outra coisa, esse fórum se reúne muitas vezes 3 vezes por dia, porque cada notícia que acontece aqui ou ali, nós se reunimos para, primeiro, olha, apareceu alguém em uma obra com sintoma e deu positivo, precisamos testar 100% do canteiro de obra. Desses que testamos, porque esse teste rápido também é um falso positivo, né? Nós mandamos para fazer o PCR, e às vezes cai por mais da metade. E depois essas pessoas são inteiramente acompanhadas. Tivemos pouquíssimas internações. O próprio sindicato teve 21 infectados. Nós só uma das meninas nossas que foi afastada. Os demais foram tratados em casa. Então, eu acho que foi isso que contribuiu para a gente manter aí as obras trabalhando a todo vapor e sem morte. Se tem acontecido morte, não tinha outro jeito. Nós corríamos o risco, inclusive, de ter lockdown pelo próprio Estado. O Estado acaba de decretar praticamente lockdown no depósito de materiais de construção, só para o delivery, né? Construção ainda não dá para fazer para o delivery. Construção a gente tem que fazer com a mão na massa, como se diz. Mas foi esse trabalho, Mauro, e demais amigos que estão nos acompanhando, os telespectadores, os participantes do programa, que eu acho que fez a diferença no setor da construção, e o próprio governo ter usado esse exemplo da construção, e alguns deles que são contra o lockdown, isso ou aquilo, ter usado muito o nosso exemplo. Ok. 12:30, mais um assunto aqui nesta edição do programa Gente que Fala.
Após uma onda de devoluções de escritórios no rastro do home office, uma nova leva de empresas começa aos poucos a ocupar esses espaços, dando uma cara nova aos prédios corporativos. E esse processo, capitaneado por companhias que cresceram em meio à crise, como as de tecnologia, também de saúde e de assessoria financeira, traz um alento ao setor, que teve uma alta taxa de desocupação e que pode ser agravada com a chegada dos prédios que ficaram prontos agora esse ano, em 2021. Jafé, tinha aquele receio inicial, né, do pessoal em home office, empresas desativando seus escritórios por conta disso, e até a manutenção dessas pessoas em casa trabalhando. Então, isso não se cumpriu? Essa expectativa agora é outra? Olha, eu acho que ainda é cedo para dizer, porque realmente eu tenho pego aqui no escritório, eu tenho participado de alguns debates em que, por exemplo, aquelas pessoas, aqueles profissionais liberais, vamos tomar, por exemplo, o profissional liberal, pequeno profissional liberal, aquele que pode ir para a sua casa e trabalhar lá, e provavelmente que alugue um imóvel, provavelmente ele vai desistir dessa locação, porque a adaptação foi tão boa que você passa de deixar ter, quer dizer, esse profissional passou de deixar de ter custos que ele não precisaria, que ele arcava anteriormente. E quando, por exemplo, precisa receber uma pessoa, existe aquela modalidade de escritórios compartilhados, né, que você pode alugar uma sala ali e fazer reunião muito bem confortável, muito bem instalado, em local até de maior conveniência. Agora, eu também vi que empresas grandes passaram a ocupar, como você falou, grandes lajes e que estavam em determinados pontos da cidade, por exemplo, aqui em São Paulo, passaram com o poder de negociação e de barganha, numa época como a que nós estamos passando, conseguiram fazer grandes locações de espaço, aproveitando que a pandemia realmente registrou baixas, devoluções em locações, principalmente dos escritórios, de consultórios, eu já diria também que ficou um pouco mais restrito, porque uma coisa que você tem lá um oftalmologista, um dentista, ele não vai sair dali, tá certo? Ele pode até talvez dividir algum espaço com algum outro colega, mas ele tem equipamentos que vão ficar. Mas, por exemplo, um dermatologista, por exemplo, já é diferente, ele pode trabalhar de casa. Hoje o home office com videoconferência resolve tudo. Então, eu senti e essas empresas grandes que foram realmente recuperando espaços, se saindo de um local e indo para o outro, mas conseguindo uma redução de locação dos seus valores locativos, aumento de área com redução de locação, em função do quê? Justamente do baque da pandemia. Agora, como é que ficou a conversa, Jafé, em relação aos valores dos aluguéis? Eles caíram, porque são aluguéis novos, eram espaços que estavam fechados, parados, ou seja, foi preciso uma definição de novo valor e esse valor caiu. E para aquele que não saiu e precisou renovar, como é que está a negociação? Porque o IGPM, que é o índice de reajuste do aluguel, nos últimos 12 meses já está em 31%. É verdade. Houve um descompasso, eu acho que esse IGPM, acho que ele foi impactado pela questão da pandemia, se não me engano, talvez até pelas pela commodities, questão... né? Das commodities, do desabastecimento, até da exportação, né? Porque outros países pararam as suas produções, né? Eu acho que ajudou um pouco aí o nosso mercado agronegócio. Então, realmente, disparou realmente e a própria justiça tem recomendado a substituição, quando o conflito chega ao juízo, tem sido recomendado determinada mudança de um índice para outro, o NPC, o IPC, mas não o IGPM, porque realmente houve um descompasso, um desequilíbrio contratual muito significativo com essa questão que você tão bem mencionou. E os aluguéis novos caem em razão da grande oferta também de espaço? Eu entendo que caíram e caíram bem, porque hoje em dia, quem hoje se aventura a alocar um espaço quer realmente obter uma vantagem, e não é nem só uma questão de vantagem, uma questão até de sobrevivência, porque com essa pandemia você não tem um termômetro, você não tem um horizonte claro.
Então, eu até entendo que não seria nenhuma questão do locador querer se aproveitar. Não, não é isso, não. Tem até aqueles que tentam se aproveitar, mas a grande maioria entra num negócio novo numa incógnita, num período de incógnita. Por exemplo, só para você ter uma ideia, meu escritório é aqui em Moema. O que eu vi de estabelecimentos pequenos fechados é uma coisa assim inacreditável. Você passa aqui e só vê placa de aluga, vende. Então, foi causada por um fator atípico e totalmente imprevisível e inesperado. Inclusive, a Justiça tem adotado até a teoria da imprevisão, até para baixar aluguel ou para permitir que o inquilino se retire do imóvel sem pagar aquela multa dos 3 aluguéis, ainda que proporcionais. Então, realmente, a imprevisão é que está dominando agora a nossa vida. Faltando 25 minutos para mais um tema aqui nessa edição do programa Gente que Fala. Rita, a limpeza por desinfecção em época de Covid-19 tornou-se a solução para empresas e residências que querem uma higienização máxima, segura e econômica. E, segundo a Anvisa, a desinfecção previne e elimina possíveis focos do coronavírus e vários outros micro-organismos. Além disso, esse tipo de limpeza conta com tecnologia avançada para diferentes superfícies, como pisos, espelhos, pias, ou de locais públicos com grande circulação de pessoas. O que é que mudou nesse mercado, Rita, de limpeza, o termo correto, né, de desinfecção, limpeza por desinfecção, nesses tempos aqui de crise sanitária? Mauro, assim, a nossa vida nunca mais será a mesma, né? Então, a limpeza será parte fundamental do nosso dia a dia. E, assim, analisando como empresário que precisa pensar numa solução ou num leque que precisa estar abrindo, né, para um novo negócio, e a desinfecção de ambientes foi algo estratégico, porque o que acontece? Tem que ser mais analisada pelo governo, tinha que ser algo obrigatório, porque nós vemos aí no dia a dia coisas que precisam mudar. O Sérgio ele trouxe uma reflexão importante aí sobre o home office, mas existem locais que não vão mudar, vão não ser necessários os serviços essenciais. O hospital é logicamente, que já existe essa prática, né, de desinfecção, mas nós precisamos olhar também para locais, por exemplo, ônibus, né? Está sendo aí está tendo aí essa discussão no dia a dia do transporte público, onde pessoas se aglomeram. Logicamente, infectologistas dizem que nós precisamos usar, nessa prática, precisamos usar mais de uma máscara, tal, mas a gente viu no começo da pandemia a coisa funcionando de forma correta, prefeituras cuidando da questão do transporte público de uma forma mais séria, até pontos em locais onde eram feitos esses trabalhos de desinfecção com um pouquinho mais de atenção. E agora que a gente precisa da coisa séria, obrigatória, a gente não vê mais isso acontecendo. Então, nós, como empresários, nós trouxemos essa solução, como, né, eu disse no começo, necessária para escritórios, transportes escolares. Escolas estão paradas, mas acontecem. Escola, nós prestamos serviço para escolas. Então, assim, a solução ela vem trazer, sim, uma tranquilidade, porque é um produto, nós aspergimos sobre superfícies fixas, um produto hospitalar que tem uma ação verucida, certificado pela Anvisa, tem aí um laudo de capacidade técnica que o produto traz uma durabilidade no ambiente, fazendo com que desestabilização do vírus e outros micro-organismos. Então, assim, é isso, Mauro. Mas dentro de uma residência, como é que funciona esse processo de limpeza por desinfecção? Porque são tantos lugares possíveis, né, de você depositar o vírus ali, porque você toca a mão em tudo que é lugar. Como é que funciona isso? Então, na realidade, o vírus ele é transmitido por meio do toque, né? Toca na mucosa da boca, do nariz, dos olhos. Então, assim, você tocou numa superfície onde uma outra pessoa
tocou e deixou ali depositado o vírus, aí o que acontece? O produto ele é colocado sobre uma superfície de uma forma de aspersão ou pulverização do produto, aonde ele é depositado e aí desestabiliza a ação do vírus em 2 minutos e, dependendo do tipo de produto que é colocado, nós usamos um que tem a associação de quaternário de amônia com peróxido de hidrogênio, então ele tem uma ação duradoura, ele forma uma barreira protetora por até 72 horas. Então, assim, eu vejo como uma solução muito importante até que nos chegue a vacina, né? O mesmo processo para o transporte público, por exemplo, as pessoas estão lá também segurando ali naquelas... nas portas, estão segurando, estão nos assentos também, enfim. Como é que no dia a dia isso é tratado, inclusive? A limpeza dos vagões do metrô, dos trens, dos ônibus, enfim. Então, isso era uma ação que a gente via no início como obrigatória, né? E, infelizmente, hoje a gente não tem visto, porque nós trabalhamos com pessoas que dependem do transporte público. Então, a gente faz essa pesquisa com o colaborador. Você tem visto algum tipo de trabalho? Você tem visto alguma etiqueta, alguma identificação de que daquele ônibus ou aquele metrô foi desinfetado ou sanitizado? Se foi feito algum tipo de limpeza específica? E é o que a galera tem dito que, infelizmente, não. Né? O que a gente aguarda aí é uma solução também do governo para que seja uma ação obrigatória, como acontece em muitos países, está acontecendo em muitos países. Na realidade... E está havendo essa interlocução com o governo nesse sentido? Então, até então, nós prestamos o serviço, não fomos chamados para esse tipo de licitação, que, na realidade, é algo que não precisaria nem de licitação. Do serviço de saúde obrigatória. Sim, faltando 18 minutos para 1, a gente vai para mais um intervalo aqui no programa Gente que Fala. Em 30 segundinhos a gente está de volta. Até já. Está precisando de certificado digital? A SP Certificados é especializada para micros e grandes empresas de forma simples, rápida e descomplicada, com preços a partir de R$ 149, localizada por toda a Grande São Paulo para estar junto de você, com o certificado digital ideal para sua necessidade. Entre em contato conosco, telefone 11 3854 1144 ou acesse nosso site spcertificados.com.br. Os melhores trabalhos de comunicação nunca abrem mão de um excelente instituto de pesquisa. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia em pesquisas do mercado. Na sua próxima pesquisa, se eu fosse você, chamava a Orbis. Até porque o sucesso é consequência direta da informação que você tem e o que você faz com ela. 12h43, Rádio Trianon AM 740 São Paulo, Universal AM 810 Santos. Estamos também nas redes sociais com o programa Gente que Fala até a 13h. Gustavo, o ano passado foi muito difícil, especialmente para empresas, para empresários que engatinhavam na internet. Para esse ano, já está em abril, né? A expectativa é bastante desafiadora dentro do contexto da produtividade e dos recursos. Segundo especialistas, nunca foi tão importante olhar para a produtividade, focando no desenvolvimento de pessoas. E para eles não se trata de mais entrega com menos recursos, mas sim de desenvolver os recursos existentes para o alcance de maior produtividade. O que me chamou a atenção aqui, Gustavo, num pequeno texto, eu citei a palavra produtividade 3 vezes, e aqui foi até difícil de tentar encontrar uma forma de substituir a palavra produtividade por algum sinônimo. Isso é um identificador do quanto estamos atrás deste conceito, né, do conceito da produtividade, não é?
Sem dúvida, Mauro. Eu acho que mais do que nunca, né? Talvez a gente consiga traduzir por resultado, né? Assim, pela busca do resultado, né? A produtividade nada mais é do que isso. A gente pode, na verdade, entender produtividade do ponto de vista da capacidade de produção, né? Ou a gente pode olhar isso também pela condição do que é produtivo, que eu acho que é o que, talvez, até por tudo que nós estamos passando, talvez mais nos interesse, né? E do ponto de vista de desenvolvimento de pessoas, e do ponto de vista até educacional, né? Estou aqui representando, afinal de contas, uma das maiores instituições educacionais do Brasil. Posso dizer que é o que talvez impacte mais em tudo isso que a gente está vivendo hoje, né? É olhar para o como, na verdade, né? 2020 foi um ano muito difícil, como você bem colocou, à mercê de nada, desse espanto todo, né? Como o Sérgio bem colocou, algo imprevisível pelo mercado e pela economia de uma maneira geral. E até ali o que a gente vinha tratando era de produtividade como algo sendo, como aquela frase que norteava mais com menos, né? Muita gente ouvia essa frase. E agora a gente tem muito menos e precisa continuar fazendo mais, né? Ou de alguma forma entregar o que precisa. Mas eu lembro que logo em seguida a gente veio com aquela frase que menos é mais, né? Já havia ali no finalzinho, um pouco antes da pandemia, essa quebra de paradigmas em relação à forma de se produzir, né? As pessoas estavam estafadas, cansadas, elas estavam precisando olhar para outras coisas também, né? Qualidade de vida, etc. Nem tudo é dinheiro. A gente estava num momento de ressignificação quando tudo isso, de alguma forma, chegou. E agora, o que a gente acredita muito, né, dentro do desenvolvimento de pessoas, olhando para o cenário que a gente tem, para o que deve vir aí, daqui por diante, principalmente no desenvolvimento das lideranças, né, de maneira geral, né, quando você ouve, por exemplo, falas como essa que o Ramalho trouxe, do cuidado com relação ao que está acontecendo, em relação ao impacto da saúde, esse cuidado que a Rita trouxe também em relação ao empresário, né, a ser chamado, eu quero falar, né, eu preciso também colocar o meu ponto de vista. A gente pode usar tudo isso para trazer significância, né, para dentro do mundo corporativo também, em relação à produtividade, né? Então, assim, nunca os times precisaram ser ouvidos como hoje, talvez, né? Sempre precisaram ser ouvidos, mas hoje mais do que nunca, né? A gente precisa de boas lideranças que ouçam de forma individual os seus liderados, né? E que a gente precisa quebrar paradigmas, Mauro. Por exemplo, aquela questão de que o líder, o bom líder, né? Ele nasceu para ser líder, né? Como nasceu para ser vendedor, por exemplo, o bom vendedor. Não, a gente desenvolve bons líderes, né? Como a gente desenvolve bons vendedores. Esse papel é um papel que eu acho que a gente precisa estar mais atento para esse momento de dificuldade em relação à produtividade. Há uma diferença de conceito entre chefe e líder? O chefe sai de cena e entra, nos tempos atuais, entra o líder? Perfeito da colocação, exatamente, muita. De maneira geral, e a gente tem aí, acho que, deixa eu ver aqui, o IBC e várias outras instituições aí que trabalham com pesquisas, a FGV, eles trazem aí muitas pesquisas do leque, do gap, na verdade, de lideranças que a gente teve ao longo desses últimos anos, né? E a gente percebe isso de forma mais direta agora com o momento que a gente está vivendo, né? A dificuldade das pessoas liderarem de maneira geral. Isso tem pouco a ver com a condição remota ou presencial, uma questão de competência mesmo, né? E aí a grande diferença, entrando na tua questão, né, é que você tem pessoas que servem por alguém, né? Vou usar essa palavra servir, porque eu acho muito linda, inclusive, e o líder servidor é o que está muito em voga hoje em dia, e pessoas que servem por alguém, né? Então você tem por e para, né? Geralmente o cara que é chefe, que está ali para mandar, que não conquista, né, que não é desenvolvido para isso também, a gente não pode olhar só sobre o prisma de quem está ali, a gente precisa olhar também quem é que deveria ter desenvolvido, né, essa pessoa para estar naquela função que está hoje. Então, que não lidera, né? Perfeito. Tem sempre alguém liderando alguém que tá liderando, né? E é esse prisma mesmo que a gente precisa olhar. Então, essa pessoa que não está preparada para ser um líder, ele é um chefe hoje em dia, ele tem pessoas que servem para ele, né? Porque precisam pagar as contas, porque precisam do seu salário, são coisas super importantes, né? Todos nós aqui precisamos também, mas a gente precisa trabalhar por algo mais, né? E aí você tem a figura do líder, que é inspirador, que é motivacional. E dentro dessa seara, Mauro, para fechar o assunto, assim, eu trago para você a importância das soft skills, que nada são do que competências, são paralelas às competências técnicas, né, que todo profissional precisa ter, um engenheiro precisa saber lá matemática, cálculos, etc.,
são as competências suaves, né, na tradução literal, são competências que têm a ver com inteligência emocional, com relacionamento interpessoal, gestão de tempo, e a gente tem trabalhado muito com a demanda das empresas em relação a isso nos últimos meses, inclusive. Vou aproveitar, Gustavo, para entrar aqui nas perguntas da nossa audiência, faltando 11 minutos para 1 no programa Gente que Fala. Eu vou pedir a brevidade de todos, porque tem perguntas para todo mundo. O Marcos Martins está com a gente no YouTube. Obrigado, Marcos, pela pergunta. Ele diz assim, em tempos normais, ou seja, sem pandemia, né? Qual é o entendimento do Senac, a posição do Senac sobre a expansão do comércio 24 horas por dia na cidade de São Paulo? Uma discussão antiga, né? Antiga. O nosso posicionamento, eu vou trazer para a realidade que a gente está vivendo. É difícil debater o que era antes, né? Vou olhar para agora, assim. Nós gostaríamos que o comércio, eu não posso, obviamente, responder por toda a instituição aqui, né? Posso fazer a minha parte aqui, principalmente pela gerência de atendimento corporativo, que lida direto com o empresariado, inclusive, né? Eu vou trazer de novo para o tema que eu estava até agora trazendo aqui para vocês, né? Se ao mesmo tempo a gente traz a questão da produtividade e olha só para essa questão da capacidade de produção, e aí a gente pensa que realmente 48 horas aberto, né, 24 horas aberto é algo que resolveria o problema de uma maneira geral, é uma possibilidade, é uma leitura sobre o tema, né? Por outro lado, a gente tem essa ressignificação que já vinha acontecendo um pouco antes, né? Que é a questão da qualidade de vida, etc. e tal. Então, acho que tem um olhar aí que não é só o do lucro, né? Sim. Vera Lima, nossa audiência constante aqui pelo Facebook, sempre. Sérgio, ela pergunta o seguinte, quais seriam os limites de assuntos num grupo de WhatsApp de um prédio residencial? Antes de você responder, eu vou arriscar aqui. O limite de assunto é o limite do bom senso. É por aí, não? Exatamente. Realmente, o bom senso tem que prevalecer, a urbanidade, o respeito, né, pelo próximo, né? Então, realmente precisa ter um certo cuidado. Eu tenho recebido no escritório algumas questões relativas a discussões em WhatsApp, em que se volta para o lado pessoal, em que se volta para a ofensa, mesmo porque cada um está protegido, não está naquela reunião ao vivo, né, encarando o cara a cara ali, né? E, infelizmente, isso... Sérgio, a gente não está vendo a sua imagem aqui. Agora sim, agora voltou. Vamos lá. Estava só seu áudio. Agora foi, né? Desculpe. Então, o que ocorre? A verdade é que no WhatsApp as pessoas crescem, né? Ou seja, é diferente, né, do contato direto. Então, tem que se tomar um certo cuidado, porque quando você tem um grupo de WhatsApp em condomínio, é para se discutir de uma forma saudável como resolver as questões do condomínio, né? Então, quando você parte para o campo do virtual, tudo descamba de uma forma não tão saudável como deveria ser. E difícil pôr ordem na bagunça, viu? Mas todo mundo tem um grupo de WhatsApp. Difícil pôr ordem na bagunça. Você tem um grupo do WhatsApp na porque as pessoas estão ali, né, protegidas ali, né? O Lucas Teixeira... Não estão no vis-a-vis. O Lucas Teixeira, nossa audiência no Instagram, pergunta para você, Rita, o que foi preciso mudar na segurança de prédios e de empresas por causa da pandemia? Ele acho que não sei se está tratando da segurança sanitária ou da segurança mesmo, segurança predial, né? Na realidade, nós somos um grupo onde nós prestamos serviços de segurança privada, vigilância. Dentre os outros CNPJs, a questão da portaria e limpeza também. O que mudou hoje, né? O perfil das pessoas que acessam os condomínios, né? Então, assim, todo condomínio tem a sua norma, seu regulamento de entrada de prestadores de serviços, de visitantes, enfim, né? Essas pessoas que prestam serviços. Mudou-se a característica, muitas pessoas... com o agravamento da economia, pessoas infelizmente, estão mal intencionadas e desenvolvem novas técnicas para acessar um condomínio para um possível arrastão. Então, o que mudou foi o conceito do controle de acesso, em relação à segurança privada. É isso, né, que ele pergunta, o Lucas? Sim. Isso?
Ramalho, duas perguntas para você aqui. Eu começo com a do Jaime, do Jardim Bonfilholi. Seu Jaime, obrigado pela pergunta e a participação todos os dias. Ele quer saber se é permitido o uso de bebida alcoólica no interior da Assembleia Legislativa de São Paulo. Olha, Jaime, obrigado pela pergunta. Eu, na minha época, que eu fui deputado lá, não achei que foi proibido, não. Tem até alguns deputados lá que, às vezes, mantêm no seu gabinete uma garrafa de bebida. No meu tinha um cafezinho, né? Uma garrafa de café. Então, não há essa proibição nos gabinetes. Agora, em qualquer lugar, no horário de trabalho, é proibido ingerir bebida alcoólica, né? Sim. E a Maria Lúcia Mendes, nossa audiência no Facebook, pergunta, Ramalho, de que forma a inclusão da construção civil entre os profissionais que podem trabalhar aos domingos e feriados pode impactar o setor? Olha, aqui nós temos uma convenção coletiva de trabalho e elas são disseminadas em todo o Brasil também pela convenção coletiva de trabalho, né? E na nossa convenção, até porque a lei, nós temos Jafé, que é advogada, mas a lei trabalhista, a nova reforma trabalhista, 13.467, 2017, ela deu muitos poderes às negociações de convenção coletiva, sindicatos patronais e sindicatos trabalhadores. Há alguns juízes, alguns desembargadores que às vezes falam, Ramalho, hoje vocês, empresários e trabalhadores, têm mais força nessa relação do que o Congresso, porque vocês podem negociar uma série de coisas ali. Então, tudo que for negociado em convenção coletiva, é possível fazer isso aí sem prejudicar. É claro que nem Jesus agradou a todo mundo, por mais que você faça as coisas, sempre vamos ter o descontente. Mas nós tivemos agora mesmo a antecipação do feriado. A Constituição Civil, apesar de ser essencial, e, a princípio, nós assinamos um aditivo que só iria trabalhar se fosse para descarregar material, isso, né, ou coisas essenciais, mas, no fim, 80% das obras trabalharam com segurança, e eu acabei fechando o olho com isso tudo, porque, como foi falado aí, existe o bom senso. Como, rapidamente, lembrar o Gustavo, que eu sempre defendi os S, Gustavo, todos eles. Senai, Sebrae, CDE, sindicatos, mesmo porque eu sou aluno do Senai. Talvez o curso importante que fiz foi nos anos 80 de mestre de obra. Eu lembro que o engenheiro que deu o curso para nós, para o grupo naquela época, ele dizia, não vou ensiná-los a fazer obra, vocês vão aprender no local, mas eu vou ensiná-los a ser líder, como é que vocês vão lidar com as pessoas, como vão coordenar, como vão fazer um trabalho. Ramalho, você está com a palavra, vamos para as despedidas, muito rapidinho, 5 segundos, porque o tempo está bem em cima. Agradecer o convite, Mauro, é um prazer vê-lo, a Zenilda, toda a equipe, o Jafé, a Rita, o Gustavo, e dizer da alegria de participar de um tema tão importante no momento que nós estamos vivendo, de pandemia, que nós estamos, acho que, aprendendo e vamos continuar aprendendo, como dizia Sócrates, escreveu o patrão. Muito obrigado pela presença, Ramalho da Construção, muito bom revê-lo por aqui. É bom rever também, de vez em quando, a filha Adriana Ramalho, que foi vereadora aqui também na capital, também sempre participando com a gente. Muito obrigado, Ramalho. Até uma próxima oportunidade. Agora, o Gustavo, palavra final, 5 segundos. Obrigado, Mauro. Queria agradecer aos colegas também, Ramalho, doutor Sérgio, Rita. Obrigado pela oportunidade, Mauro. Dizer que o Senac está à disposição da população e se reinventando nesse tempo todo. E deixar uma frase para vocês, assim, que eu tento permear esse momento, apesar de ser um pouco clichê, eu acredito muito que, assim, esse momento que a gente está vivendo, quando tudo parece que não tem solução, na verdade, para a gente, depende muito da forma como a gente está vendo. Eu quero acreditar que a gente vai passar por isso de alguma forma e quero que vocês todos contem conosco, podem contar com o Senac para isso. Muito obrigado. Rita Travalon, 5 segundos. Mauro, eu quero agradecer a grande oportunidade e deixar aqui uma ação humanitária que nós estamos fazendo em relação à arrecadação de alimentos para pessoas, famílias que estão dependendo de um alimento aí. Então, pedir ajuda a grandes empresários ou empresários que estiverem na disposição de estar fazendo uma parceria, é só me procurar para a gente fazer uma sanitização veicular em troca de alimentos para essas pessoas carentes. Dado o recado. Sérgio Jafé, 5 segundos, sua despedida. Bom, Mauro, é sempre um prazer estar com você. Hoje nós somos abrilhantados aí na bancada com o Ramalho, com a Rita, com o Gustavo, que nos deram aí uma aula, né, cada um no seu setor. É sempre muito importante estar aqui no Gente que Fala. Gostaria de agradecer a você, a Zenilda, ao Fausto, e vamos torcer para o Brasil sair disso aí, né,
que saímos dessa pandemia com saúde, logicamente, e unidos, um país unido. E saindo, de preferência, melhor do que entramos. Muito obrigado pela presença de vocês nessa edição do programa Gente que Fala. Termina essa edição por aqui. Estiveram com a gente hoje o Ramalho da Construção, o Sérgio Jafé, a Rita Travalon e o Gustavo Luiz Marcolino. Na mesa são com a gente o Neildo Neres, na gerência técnica da Rádio Trianon, Sérgio Souza, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, nosso jornalista Fausto Camunho, nosso diretor-geral, e do outro lado do Gente que Fala, você, ouvinte e também espectador, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Obrigado pela audiência, pessoal. Valeu, tchau. Até amanhã, 1h em ponto.